Bom dia, quinto ano. Hoje, dia 10 de março de 2021, quarta-feira, acompanha aí a nossa primeira videoaula de História. Então, quinto ano, faremos a nossa correção lá no livro de História. Vamos pegar o livro e abrir na página 10 e acompanhe as correções nas páginas 10, 11 e 12. Então, lá na página 10 ficou assim. Número 1. Escreva 3 situações nas quais esteja representada a necessidade de marcar o tempo. Essa alternativa aí, 1, 2 e 3, vocês vão colocar é pessoal a resposta, tá bom? Número 2. Escreva 3 exemplos de fenômenos naturais utilizados para marcar o tempo e descreva o que define cada regularidade. Então, ficou assim. 1. Aparecimento do Sol e da Lua. E aí, a regularidade aí apresentada são os dias e noites. 2. Fases da Lua, meses. E 3. Variação da maré, períodos do dia. O número 3 era para vocês fazerem uma pesquisa e escrever a explicação do interesse na marcação do tempo pelo motivo apresentado. Então, nós temos aí, os interesses eram esses, natural, agrícola e religioso. Então, vamos às respostas. Natural, ter informações sobre o comportamento e a migração dos animais para que a caça e a pesca fossem exitosas. Agrícola, identificar os melhores períodos para preparar, semear, cuidar e colher os alimentos. Religioso, marcar períodos de eventos culturais e acontecimentos importantes para as religiões, como o nascimento de Cristo, a Páscoa, etc. Página 11, tínhamos lá. Número 4. Pesquise e escreva informações sobre os calendários apresentados. Então, essas respostas aí, turma, pessoal, tá? Vocês teriam que pesquisar sobre esses calendários que estão aí. Sumério, egípcio, judaico, gregoriano e chinês. Lá na página 12, temos a atividade número 5. Estava pedindo para que vocês diferenciassem os tempos apresentados. Então, era para fazer aí, entre tempo cronológico e tempo histórico. Então, vamos ver. Tempo cronológico é aquele contado pelos calendários, relógios, etc., com medidas exatas, como dias, anos, meses e horas. Tempo histórico é aquele que compreende eventos, fatos e acontecimentos que diferenciam um período em relação a outro. Então, corrijam aí. Número 6 estava lá. Escreva o motivo de grande parte dos historiadores trabalhar com tempo histórico em vez de trabalhar com tempo cronológico. Essa resposta aí também, turminha, é pessoal, tá ok? Vamos agora ao nosso conteúdo de hoje, Lá no nosso livro de História, na página 13 à página 19, o nosso conteúdo de hoje é contagem do tempo. Coloquem lá a data de hoje, dia 10 de março de 2021. Acompanhem aí. Tudo que eu destaquei no slide, turma, se encontra-se na página 13 aí do livro de vocês, tá? Acompanhem então aí a leitura. A contagem do tempo. Na antiguidade, marcava-se o tempo observando a natureza, o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Os egípcios, que viviam na África, às margens do rio Nilo, há milhares de anos, organizavam o calendário agrícola de acordo com as cheias do rio. Por essa razão, o rio Nilo era muito importante para esse povo. Na história, quando estudamos um fato histórico, devemos saber quando ele aconteceu. Quando queremos organizar nossa vida, usamos o calendário. Ele nos ajuda a marcar os dias e os meses. O relógio também nos ajuda a marcar o tempo e a organizar o nosso dia. De acordo com suas crenças e necessidades, os humanos criaram diferentes formas de contagem do tempo. Entretanto, as pessoas sentiram necessidade de medir grandes períodos de tempo e, por isso, chegou-se finalmente ao calendário, como hoje o conhecemos. O calendário que usamos é o gregoriano, calendário de uso universal.
introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Nesse calendário, a contagem dos anos iniciou-se com o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi um acontecimento histórico de grande importância para os cristãos, pois marca o começo da era cristã. Assim, o tempo está dividido em antes de Cristo, representado pela sigla AC, e depois de Cristo, representado pela sigla DC. Então, observem que a tia deixou uma ilustração para que vocês possam ver, né? AC significa antes de Cristo e DC, depois de Cristo. Criamos diferentes formas de contar o tempo: segundos, minutos, horas, dias, meses e anos organizam o nosso tempo e vida. Décadas, séculos e milênios são medidas de tempo que usamos para períodos mais longos. Então, observem que a tia destacou aí, tem no livro de vocês também, né? Década é um período de 10 anos, século é um período de 100 anos e milênio é um período de 1000 anos. O estudo da história também depende da organização dos acontecimentos, pois a ordem cronológica é importante. Por essa razão, costumamos usar os anos e os séculos para nos localizar no tempo. Identificando os séculos, encontra-se na página do livro de vocês 14. Usamos a data, dia, mês e ano para situar um fato no tempo ou identificar o século em que ocorreu esse fato. Os anos são numerados em algarismos arábicos e os séculos, geralmente, em algarismo romano. Vamos aos exemplos. A Proclamação da República foi decretada em 15 de novembro de 1889, no século XIX. Então, observem que foi utilizado os algarismos arábicos, né, para colocar a data desse acontecimento. Já o século foi utilizado os algarismo romano. Um século é um conjunto de 100 anos. O século I, por exemplo, começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II começou no ano 101 e foi até 200, e assim por diante. Para identificar a que século pertence um determinado ano, retiram-se os dois últimos algarismos do número que o indica e soma-se o numeral 1 ao que restou. Então, observe que a tia deixou aí dois exemplos, né? Nós temos aí 1822. Então, faz de conta que não tem o 22, não é? Então, vamos pegar somente o 18 e vamos somar mais 1. 18 mais 1 é igual a 19. Século 19. Agora, temos o numeral 622. Faz de conta que não tem o 22. Então, vamos usar somente o 6. 6 mais 1 é igual a 7. Século 7. Observaram aí? Ao lado eu te deixou no slide uma tabelinha para que vocês possam observar, né? O ano de 1 a 100 é o século I, de 101 a 200 é o século II, 201 a 300, século III, 301 a 400, século IV, e assim por diante. Se o ano terminar em 00, não se acrescenta nada depois de retirado dos últimos algarismos. Então, observe os exemplos aí. 1500, né? Se eu tirar o 00, vai ficar somente o 15. Então, século XV. 2000, tirou o 00, vai ficar 20. Então, século XX, tá? Não se acrescenta nada. Os anos terminados em 00 correspondem ao último ano de cada século. Aí temos novamente, igual eu deixou a tabelinha lá, século I, de 1 a 100, século II, de 101 a 200 e século III, de 201 a 300. Assim, podemos concluir que o século XXI, o século em que estamos, iniciou no dia 1º de janeiro de 2001. No livro de vocês, foram deixados alguns exemplos de calendários, né? A tia vai iniciar aí pelo calendário judaico. Tem aí a ilustração no slide que a tia destacou para vocês, no livro também tem, mas vamos ver de que se trata. Na Idade Média, os judeus fizeram cálculos para saber quando Deus criou o mundo e passaram a contar os anos a partir daquela data. Enquanto no calendário gregoriano, o mais usado no Ocidente,
Por exemplo, marcava-se o ano 2004. No calendário judaico, marcava-se o ano 5.764. Os meses do calendário judaico seguem as fases da lua. Já os gregoriano se baseiam na rotação da Terra. Então, observem aí, turma, que cada calendário, né, tem a sua característica. Agora, vamos ao exemplo do calendário do povo Xingu. Cada grupo indígena no Brasil possui seus próprios calendários, que servem para marcar os acontecimentos mês a mês. Então, vamos observar lá no slide, eu já destacou para vocês a imagem, né, do calendário do povo Xingu. Os professores do Xingu criaram calendários que ligam os meses à agricultura e aos fenômenos naturais. Então, observe que cada ilustração corresponde a um mês, né? E lá no livro de vocês está descrevendo, depois vocês vão estar lendo com calma, né? O que cada mês representa aí sobre a agricultura e fenômenos naturais do povo Xingu. Tá ok, turma? Temos agora o exemplo do calendário do povo Pataxó, né? Como a tia falou, cada grupo indígena apresenta seu próprio calendário, né? E aí está destacando, novamente a tia destacou no slide, está no livro de vocês também, né? Como é o calendário do povo Pataxó, os meses e o que acontece a cada mês. Vocês depois vão ler com calma, que a tia já falou sobre esse calendário com vocês, e vocês estarão lendo aí no livro. Após termos visto aí o comentário de cada assunto, a tia ter deixado os exemplos no slide, vamos realizar agora as nossas atividades, nas páginas 18 e 19. Então, acompanha aí. Página 18. Número 1. O que usamos para situar um fato no tempo? Marque com um X a alternativa correta. Então, será o relógio ou dia, mês e ano. Vocês vão marcar apenas uma alternativa, tá, turma? Número 2. Ligue corretamente anos e séculos. Então, observem aí. Anos é referente a numerados em algarismo romano ou numerados em algarismo arábicos. Então, vocês vão fazer a correspondência aí. Anos, que é utilizado algarismo romano ou algarismo arábicos. E séculos também, é romano ou é arábico? Então, vocês vão ligar corretamente. Número 3. Escreva os anos de início e término de cada século, representando na linha do tempo, conforme os modelos já preenchidos. Então, turma, observem aí, né? Nessa parte verde estão os algarismos romanos e ao lado, algarismo indo-arábico. Então, vocês terão que passar para algarismo indo-arábicos, lembrando lá da regrinha que a tia mostrou lá no início do texto, tá? Tem 2 exemplos já prontos. Então, vamos lá, ó. Século XVI está aí em romano. Agora, em indo-arábico, de 1501 a 1600. Aí está referindo ao século XVI. Século XVII, de 1601 a 1700. Agora, nós temos aí, ó, século XVIII. Aí, vocês terão que colocar a numeração aí em números indo-arábicos, tá? O começo e até onde vai. Século XIX, a mesma coisa. Século XX e século XXI. Vocês vão colocar como está o exemplo, o início e o término, tá bom? Abaixo tem essa pergunta: em que século você nasceu? Terão que colocar em algarismo romano, tá bom? Número 4. Responda qual século corresponde aos anos. Letra A, 33 AC. Lembrando, AC é antes de Cristo. Então, vocês vão escrever aí que século corresponde, tá bom? Letra B, 545. Que século corresponde? Lembre-se da regrinha que a tia explicou lá, tá bom? Letra C, 1251. E letra D, 2002. Vamos agora seguir para a página 19, atividade número 5. Marque com um X a alternativa correta. Letra A. Quando queremos organizar nossa vida, que instrumentos podemos usar? A bússola ou o calendário? Então, marque qual é a alternativa correta. Letra B. Que acontecimento histórico é de grande importância para os cristãos? O nascimento de Jesus ou observar o relógio? Letra C. Como se marcava o tempo na antiguidade? Observando o relógio ou observando a natureza? Letra D. Como os egípcios organizavam o calendário agrícola? De acordo com as cheias do rio Nilo ou contando as pedras
como forma de organizar as colheitas. Iremos agora para o número 6. Preencha o quadro. Então, vocês têm um quadro aí com as palavrinhas década, quantos anos aí equivale a uma década? Vocês vão colocar um número. Século, quantos anos aí equivale ao século? E milênio, quantos anos equivale a um milênio? Tá ok? Número 7. Responda quantos anos há em. Letra A, 3 décadas. Então, vocês vão lembrar lá, quanto vale uma década, né? E vão somando, ó, são 3 décadas, e vão escrever aí. Letra B, meio século. Então, lembre-se lá, um século vale quanto? Eu quero só meio século, então é metade, tá bom? E letra C, uma década e meia. Então, lembre-se, quanto que é uma década? Vocês vão juntar com a metade de uma década. Juntou uma década e meia, vocês vão colocar aí, tá bom? Caprichem.